Sim. Bom, boa Tá tarde. gravando. Eu sou a Rita, né, eu estou como substituta, e aí queria dar as boas-vindas, e também eu pude participar do último seminário, quando eu entrei, e foi fundamental, então, que a gente tenha uma tarde bacana, produtiva, interessante. Alexia, conto contigo, né, minha primeira mediação também. Sim. Temos um esperado aí de 15 minutos, professores Joelson, Luciana e discentes. Começo abrindo a palavra para Joelson, que vai falar da saúde do adulto, né? E podemos, assim, em papum, aproveitar o nosso tempo? Podemos sim. Tá. Gente, eu tô com minha conexão tá dando tivendo dificuldade de entrar, então se tiver algum problema, mas eu acho que agora eu consegui estabilizar aqui. Na verdade, a gente fez uma avaliação dentro da disciplina, né, em relação ao esse último período aí, né, que nós tivemos, né. O nosso entendimento por parte de todos os professores é que, infelizmente, como decorrência da situação da pandemia, nós temos tido um prejuízo evidente no aprendizado e na possibilidade de avaliação dos nossos alunos, né? Isso eu acho que correto, todo mundo sabe disso, né? É conhecido, é natural, é algo, inclusive, que a gente está tentando minorar, mas tem nos preocupado o quanto isso está se estendendo, né? E o quanto esse prejuízo acaba muitas vezes sendo difícil de ser retomado, reposto, né? As atividades teóricas, ainda que com algumas dificuldades, alguns contratempos, problemas de conexão, que os alunos certamente irão falar aí e que aconteceram, né? Mas elas acabam podendo transcorrer, né? Tivemos avaliações, nós temos vários módulos, né? São várias unidades diferentes, vários professores, as avaliações são um pouco diferentes, os alunos podem falar um pouco sobre isso depois, mas no geral elas aconteceram bem. As atividades práticas, né, é que a gente teve o maior prejuízo. A gente conseguiu retomar as atividades práticas, não integralmente, mas vários professores aderiram e nós tivemos a retomada das atividades práticas mais no final do período, mas ainda assim a gente sente que houve um prejuízo em áreas que são áreas muito nevrálgicas na formação médica, são áreas clínicas, né, importantes, né? E então a gente acredita que nós temos que encontrar alguns caminhos aí de tentativa de reposição disso aos alunos, né? Mesmo que no internato, ou seja, a gente não sabe, acho que a gente, depois de terminada essa tempestade, a gente vai ter que pensar um pouco que áreas especificamente que ficaram mais com maiores necessidades. Então, acho que talvez a gente tenha que pensar isso como um curso como um todo, né? Também em relação à questão das avaliações, a gente tem um entendimento de que a avaliação fica um pouco prejudicada. Não é do nosso entendimento que os alunos têm que ser reprovados, naturalmente, mas é do nosso entendimento que a gente deve dar oportunidade dos alunos de retomarem alguns conteúdos, caso esses conteúdos não tenham sido suficientemente apreendidos. Significa não permitir que os alunos que não tenham aprendido esses conteúdos vão para o próximo ciclo, né? Eu sei que isso significa reprovar, né? Em outras palavras, para os alunos isso é uma palavra horrível, mas a gente entende que é uma questão de responsabilidade, a gente fazer uma boa avaliação, que não significa necessariamente dar prova, mas eu acho que essa questão de avaliação é uma questão complexa, mas eu acho que fazer uma boa avaliação de maneira em que a gente esteja formando bons médicos, né? E a gente entende que a pandemia também tem prejudicado muito isso, né? O que acaba fazendo com que
a regra tem sido todos os nossos alunos serem aprovados sem grandes dificuldades, o que acaba sendo um pouco dissonante com a realidade, nos parece, né? Então, acho que às vezes isso também há um prejuízo. O prejuízo maior, acho que são para os próprios alunos, né? No sentido deles não terem um feedback correto, né? Acreditarem que estão prontos para o próximo ciclo, quando não estão suficientemente prontos, né? E precisariam dar uma parada maior, precisariam retomar mais, mas todo esse processo foi muito prejudicado, tem sido muito prejudicado, né? Então, eu entendo aí que a gente precisa, né, retomar o mais rapidamente possível, né? Felizmente, vamos retomar as práticas já de maneira mais, não digo integrais, mas em grande parte agora, mas espero, né, que a gente possa também retomar as atividades teóricas o mais rapidamente possível. Esse é o entendimento, assim, eu estou sendo porta-voz da avaliação dos professores. Joelson, obrigada. E aí, Alexia, me dá uma orientação sobre a continuidade, porque temos, eu não sei se agora abre para alunos e alunas, já temos comentários aqui no chat, Luciana, né, da saúde da criança, e ao final fazemos uma rodada com a avaliação dos alunos. O próximo ali é a professora Luciana, que vai falar. Luciana, então está contigo. Bom, eu vou apresentar uma definição que a Ana fez. Peraí, deixa eu ver se ela errado. Não sei por quê. Aqui está perto do céu. Por que não está aparecendo? Não sei se é só para mim, mas está um pouco comprometido também o teu som, Luciana. Tá ruim ainda? Agora tá ótimo. Sim. Então, essa apresentação está bem semelhante ao que passei para os da criança 1, que às vezes disciplinas são contínuas, né? Então, Professora, desculpa te interromper, oi. mas está difícil de entender o que a senhora está falando. Será que a internet que ficou ruim? Porque eu tô com o mesmo... Peraí. Agora melhorou, acho que se você botar mais perto, melhor. Mas estava do mesmo jeito, não sei o que foi. Não mudei muito, não. Agora tá bom. Tá bom? Então tá. Então eu vou passar aqui. Então... Não, tá certo. Então, bom, a disciplina de saúde da criança 2, o alvo são os alunos desse período, né? Também tem 160 horas aula, como a saúde da criança 1, 7 créditos. A gente utilizou o Google Meet e, eventualmente, o Zoom para as aulas teóricas. O horário das aulas é nas segundas-feiras à tarde, a parte prática, que na maior parte do período foi feita de forma teórica online, né? E às quartas-feiras à tarde, as aulas teóricas. Então, o objetivo, né, também bastante semelhante ao da saúde da criança 1, é estudar a criança como ser integral, abordando as patogenias, diagnóstico, tratamento, prognóstico, prevenção e reabilitação das patologias mais comuns e prevalentes com base na anamnese e no exame físico. O objetivo da parte prática seria mais a parte do exame físico, continuando a parte da anamnese, né? Mas a gente teve uma grande impossibilidade de fazer isso durante o período devido à falta das atividades presenciais. As aulas teóricas são feitas em forma de aulas positivas e também, em algumas situações de casos clínicos, né?
E os seminários são apresentados depois das aulas teóricas. As aulas são síncronas ao vivo. A gente tem 2 aulas teóricas que, como são com professores convidados, elas estão sendo gravadas, são as únicas 2 que estão sendo dessa maneira. São enviadas o link lá do Google Drive para os alunos, e com a possibilidade de dúvidas a serem tiradas presencialmente, mas que não houve essa demanda da turma. A parte prática foi feita de forma remota, né, com coleta de anamnese, e aí eu conversei com a Thaís Marcolina, que foi ela que ficou responsável, né, por essas atividades. Ela falou que ela basicamente fez principalmente discussão de casos, algumas vezes simulação da coleta de anamnese, mas baseado em casos clínicos reais, e que ela dividiu a turma em grupos para que ficasse uma participação maior, né, nos momentos dessas atividades, né. Quando a gente retomou a parte presencial, a gente esbarrou na dificuldade da falta de professores, porque no horário da atividade prática deles, eu e a Marta estamos no ambulatório e a gente está sem professor disponível para dar a prática na enfermaria nesse momento, porque a Thaís está grávida e está online, e a Natália estava de licença maternidade ainda. Então, a gente teve que fazer essas aulas de uma forma bem condensada, nas quartas-feiras à tarde, que seria um horário de aula teórica, né? E a gente fez uma alteração nesse final, botando as aulas teóricas que estariam nesses dias em outros momentos, em outros horários, o que ficou um pouco cansativo, mas que permitiu que eles tivessem pelo menos alguma atividade prática na enfermaria e também na maternidade, vendo o recém-nascido. Eles também tiveram a possibilidade de fazer mais atividades de ambulatório com o ROCI na área verde, foi uma possibilidade que a gente tentou para a turma. E teve uma dificuldade que eu tive Covid no início logo das atividades práticas, e aí prejudicou o ambulatório que eles fariam comigo, né? Sendo que no ambulatório o número de alunos é menor do que o permitido pelo SEG, porque a gente já tem os internos lá também, né? Então, a gente tentou, né, que cada aluno tivesse pelo menos um turno em cada campo de prática, né? Então, a gente teve que utilizar a área verde devido a essa falta de professores e essas intercorrências, né? A professora Marta também teve um problema num dia. Quando o cobertor está curto, uma parte sempre fica descoberta. Os seminários, né, eles são apresentados da mesma forma que na saúde da criança, pelos alunos, né, em grupos geralmente de 3 ou 2. Eles são apresentados depois da aula teórica, nas datas pré-estipuladas, e depois da apresentação o professor complementa o tema com aspectos pertinentes. A maioria dos temas são casos clínicos, na verdade, relacionados ao tema da aula teórica, e em alguns casos são temas complementares, como é o caso da cetoacidose diabética, da enurese noturna, da hematúria. E essas questões do seminário são cobradas na prova teórica também, e essa nota do seminário conta para a média final. A prova teórica são 2, né, e também foi feita de forma remota, e o peso dela é 8. E a média é 5. Tem prova final. As aulas teóricas a gente conseguiu, né, administrar. Algumas aulas ficaram mais extensas, a gente teve um calendário um pouco mais apertado, então tivemos que condensar alguns temas, com isso fica mais cansativo.
Os seminários a gente conseguiu, né, que os alunos apresentassem, alguns alunos muito interessados e participativos, sempre é motivante para nós, né, e a pandemia, né, e essa forma de administrar o conteúdo bem remota nos força a pensar outras formas de ensino, mas são pontos positivos, mas que são difíceis de qualquer maneira. E os pontos negativos, né, a impossibilidade de ensino prático até quase o final do período, né, a gente não conhece tão bem os alunos, né, eu tive contato, não sei se com todos, pela aula prática, mas um encontro presencial, né, que durante as aulas teóricas a maioria não abre a câmera, né, tem dificuldade da conexão, tudo isso. Outros pontos negativos são esses problemas de conexão, né, de queda, de áudio aberto por engano. As provas, né, que a gente não tem como evitar que elas sejam feitas de uma forma não ética. E a dificuldade de avaliar o reaprendizado, né, sem a possibilidade de a gente cobrar a presença e a participação nas aulas. E a limitação, como já citei também, na saúde da criança é a mesma, né, a gente só tem 2 professores efetivos, que é a Ana Paula, que coordena as 2 disciplinas de internato, tem a Marta também, não, nenhuma delas é 40 horas, né, e a gente tem um professor substituto que estava remoto, que é a Thaís, a outra de licença maternidade, e eu, que na verdade sou médica, mas que tenho dia de função, mas que tenho algumas atividades docentes que eu acabo não podendo exercer. E o Rossi, que é o nosso preceptor, né, que atua como professor também, fazendo algumas atividades como as próprias práticas do M5, do M6, e também participando da confeição das provas. O Rossi é o preceptor mais atuante na saúde da criança 1 e 2, os outros preceptores basicamente atuam no internato. E é isso, gente. Acho que falei a maioria das coisas. Oi, Luciana. Obrigada. Passo o seguinte, Alexia, a Bruna? Isso. É esse o nosso protocolo? Uhum. Boa tarde a todos. Então, eu vou iniciar a apresentação aqui. Estão vendo minha tela? Sim. Então, tá certinho? Tá sim. Sim, pode ser. Então, boa tarde a todos. Eu me chamo Bruna, né? Eu e a Alexia somos as representantes do período e eu vou fazer, então, a apresentação hoje. Bom, começando, então, com saúde do adulto, nós fizemos um pouco parecido com o semestre passado, né? Um formulário com algumas perguntas padrões. Então, a primeira pergunta foi essa. Acredita que a teoria apresentada no ensino remoto conseguiu suprir as demandas da disciplina? Então, boa parte dos alunos respondeu que não, ficou meio balanceado, né? Isso aqui eu acho que é um pouquinho do reflexo do sentimento que os professores também sentem, da gente não estar no presencial, não ter aquele melhor aproveitamento da aula, né? Os alunos também, eu acho que no EAD é mais fácil a gente ficar mais disperso, acho que a rotina em casa também facilita, diferente de quando a gente ia para a faculdade e tinha um momento realmente para aquilo, né? Eu, pelo menos, sinto um pouco de falta disso. Em relação às avaliações, a maioria respondeu que foi adequada em relação ao conteúdo, tempo de duração, número de questões, somente 15%, né, responderam que não. Aí, aqui a gente achou importante comentar sobre um ponto, que neste período o formato de provas ele foi modificado em saúde do adulto 2, né? Então, as provas foram separadas. E a gente acredita que possam existir pontos positivos e negativos em relação a isso, né? Isso pode ser bom, por haver um maior aproveitamento do estudo direcionado, a gente teve, assim, maior número de questões, abordagens diferentes de uma só disciplina na prova,
Contudo, o fato de cada professor optar por um formato deixou a gente um pouquinho perdido. Por exemplo, a gente teve prova de 4 questões em 15 minutos e provas de 20 questões em 1 hora. E muitas tinham imagens de exames, né, algumas coisas diferentes, questões de residência e outras não. Então, isso gerou um aproveitamento diferente da avaliação em cada disciplina. Talvez uma boa opção seria as avaliações ocorrerem em duplas de disciplina, né, como foi, por exemplo, com endócrino e dermato. Uniram 2 disciplinas e fizeram a prova. Talvez seria uma opção para o próximo período. Em relação à avaliação das práticas, a gente pediu que todo mundo respondesse uma escala de 0 a 10, como eles avaliam a produtividade, né, do período. Aqui, a maioria respondeu avaliação em 5, 23%, né? Isso aqui talvez seria um reflexo, assim, de como tudo ocorreu, né? Acredito que também isso não foi culpa dos professores, a maioria tentou dar o melhor, porque tudo foi muito rápido, então não teve muito tempo para organizar, às vezes a gente chegava também no serviço, não tinha muitos pacientes, então isso realmente foi uma coisa que fugiu um pouco do controle, né? Em relação às disciplinas que a gente não teve prática em saúde do adulto 2, a gente pediu que todo mundo avaliasse qual foi a que ficou com mais defasagem, que a perda foi mais prejudicial, e que a maioria respondeu que foi cardiologia. A parte de neuro, a professora Jussara já está tentando uma reposição, né, entrou em contato com as representantes, e também teve a parte de dermato, que a gente não conseguiu ter. Essa parte de cardio a gente sabe que é muito complicada, porque está faltando professor, mas é uma preocupação para o internato, né, a gente vai falar um pouquinho disso na parte mais para frente. Em relação aos pontos positivos, a gente colocou aqui as respostas dos alunos mesmo, com as palavras de todo mundo, né? Os casos clínicos enviados e discutidos pelo professor Pellegrini foram muito produtivos, aprendi bastante com eles, as práticas foram essenciais para consolidar o conhecimento, o ambulatório de pneumologia foi muito proveitoso e o acompanhamento na ES muito essencial. Nesse período a gente conseguiu, né, em algumas estratégias de família, isso ajudou muito, porque a gente não teve prática de coleta de anamnese, de exame físico, e então foi bem importante, ainda que por pouco tempo, né, a gente conseguir fazer esse acompanhamento. Outra resposta, no online, a disciplina de dermato demonstrou um esforço para tentar exercitar os conhecimentos. Presencial, a prática na ES Botafogo, né, foi uma estratégia de família muito elogiada pelos alunos, onde a gente conseguiu aprender bastante. A disponibilidade de alguns professores, atividades e discussões de casos clínicos, e as práticas voltarem em algumas matérias, a gente aprendeu muito com isso. Em relação aos pontos negativos, algumas respostas que os alunos colocaram. Pouco tempo de prática, infelizmente cada aluno fez no máximo 2 ambulatórios, a falta de prática de disciplinas importantes como cardiologia, dermatologia e neurologia. As de neurologia estão sendo organizadas, mas as de cardiologia ainda são um grande problema a ser resolvido. Sinto que não podemos entrar no internato sem essa prática. Outra resposta, poucas idas nas práticas e poucos pacientes quando fomos, provas pouco coerentes com o conteúdo ministrado em algumas disciplinas, dificuldade na pontualidade de alguns professores quanto às aulas e avaliações. E uma outra resposta, penso que uma vez que o curso nos prepara para sermos médicos generalistas, em alguns momentos existe um aprofundamento importante, porém até certo ponto desnecessário em algumas disciplinas. Todo conhecimento é válido, todavia, em se tratando de um curso geral, penso que poderia se avaliar os aspectos mais voltados para o atendimento generalista, prático em cada área, e trazer um enfoque específico sobre o mercado de trabalho, pois sinto que falta esse olhar para nós. Então, isso foi a opinião de um aluno, né? E algumas disciplinas não ofertaram práticas. Agora, se tratando de saúde da criança 2, a gente fez, então, o mesmo padrãozinho de perguntas, né? Acredita que a teoria apresentada no ensino remoto conseguiu suprir as demandas da disciplina, então a maioria respondeu que sim, alguns que não. Eu acho que isso é aquela mesma história, né? Muitos alunos também preferem estar presencialmente com o professor na sala. Em relação ao conteúdo, tempo de duração e número de questões das provas, 100% respondeu que foram adequados. Em uma escala de 0 a 10, como você avalia a produtividade do período de práticas? Então, 23% respondeu que sim. Aqui a gente, assim, muitas pessoas não responderam esse formulário, mas eu acredito que os pontos principais foram colocados aqui, né? E os pontos positivos e negativos. Bom, começando pelos positivos. As aulas teóricas de saúde da criança foram muito produtivas, a disciplina é muito bem organizada e os professores maravilhosos. As práticas organizadas pelos professores foram essenciais para nós e muito proveitosas. Uma disciplina muito organizada, tentaram colocar o máximo de práticas possíveis dentro do tempo curto disponível,
professores pontuais e disponíveis, uma equipe incrível, didática, preocupada em nos apresentar os diversos aspectos que abrangem a saúde da criança e adolescentes, e os professores se preocupam com os alunos e são flexíveis. Em relação aos pontos negativos escritos por alguns alunos, pouco tempo de prática, infelizmente cada aluno teve somente 4 práticas, o que é muito pouco, uma vez que esse é o último semestre da disciplina de saúde da criança para nós. Seria essencial a contratação de novos professores na disciplina para auxiliar em uma reposição, por exemplo. Alguns ambulatórios tiveram poucos pacientes por grupo, como 1 ou 2, limitando a experiência de aprendizado, mas entendo que o tempo era muito limitado. E outra resposta, tivemos poucas práticas. Então, foi isso, a gente tentou, assim, abrir um espaço para os alunos poderem falar, né, nas questões, essas perguntas mais discursivas, e algumas perguntas mais diretas. Infelizmente, a gente não teve a adesão de todo mundo, a gente queria que os 31 alunos tivessem respondido para poder ter uma resposta, assim, melhor, né, mas nem todo mundo respondeu. E é isso. Rita, agora era o intervalo, eu acho. Mas por mim, a gente pode continuar, se todo mundo quiser. Podemos seguir direto, né, gente? Por mim, tá tranquilo também. Uhum. Agora abrimos para o debate. Uhum. O Tiago tinha falado aqui no chat que o CR alto não foi um reflexo de poucas dificuldades e que ele considerou o pior semestre da vida dele. Então, se ele quiser abrir o microfone e poder falar. Não, é só que o professor Início tinha falado que a avaliação dos professores era de que tinha ficado tinha facilitado as avaliações. Eu não me lembro agora o que ele falou, mas que talvez na avaliação dos professores tinha ficado mais fácil, porque a gente teve uma nota boa, né? Todo mundo teve uma nota boa. E só o que eu quis dizer foi isso, que só porque a gente teve nota boa não é reflexo de que foi fácil, porque eu acho que não foi fácil para ninguém, né? Eu posso incluir uma questão, já que abrimos para o debate, porque me chama a atenção quando você fala, Bruna, de uma certa, parece uma baixa adesão, né, do corpo discente a esse momento de avaliação, de poder trocar, e se vocês têm alguma hipótese a respeito, já que é um momento tão importante, né, de pensar o curso e pensar o semestre, é só uma curiosidade mesmo. Mais alguém, gente, como é que... Pode responder ou me inscrevo no chat? Acho que pode falar, Acho que pode falar, não tem ninguém. Não tem ninguém. Então, eu acho que assim, é complicado a questão quando a gente manda formulário na turma, geralmente a gente tem que ficar pedindo para todo mundo responder, né? O período, talvez, perto de férias, feriado, e aí acaba que os alunos às vezes abrem, não respondem, e talvez um sentimento de que, será que vai mudar alguma coisa? Será que não vai? Mas é o que a gente já comentou, eu e o Alex, a gente sempre tenta falar isso na sala. É o espaço que a gente tem para poder falar, para poder avaliar, expor nossa opinião, é esse aqui. Então, é o momento, porque ao longo do período vai surgindo várias reclamações, né? Elas aparecem. Quando o período fica mais tenso, principalmente, então o grupo da turma começa, a gente fala, pipocar de coisa, né? Então, esse é o momento de trazer. Aí, a gente tem que aproveitar, né? Infelizmente, eu acho que nem todo mundo tem esse sentimento de que vai mudar ou não vai. Joelson. Não, queria só dizer que a participação das representantes foi fundamental. Tive mais contato até com a Bruna, coitada da Bruna, vivia mandando mensagem para ela, tudo. Mas foi muito importante, assim, porque a gente fica, igual vocês, a gente fica também muito perdido, a gente não tem contato direto com os alunos, não sabe, tudo, né, essa situação, ela é muito surreal, né, e eu acho que eu já sou velho, eu não sei mexer nessas coisas, eu fico mais enrolado, então, assim, eu acho que foi muito importante a participação, assim, de vocês, assim, para que o processo acontecesse, né, acho que eu também acho que o representante devia contar a hora, receber, pelo menos durante o período esse período da pandemia, eu também acho. Então, foi muito importante. Eu
Eu acho assim que o nosso desejo, pelo menos eu penso assim, o meu desejo, assim, que vocês saiam bons médicos, né? Que a gente forme bons médicos. E a gente fica assim, quando a gente fala essa questão da avaliação, né? É porque no fundo assim a gente sente que o processo avaliativo, teoricamente, ele também é um processo devolutivo, né? Ele tem um certo lugar de dizer, olha, eu acho que você precisa estudar um pouco mais, você precisa se deter um pouco mais ali, você tem que, né? O ideal é que isso fosse feito, inclusive, da maneira mais tutorial possível, né? Que a gente pudesse realmente acompanhar e ir mostrando as áreas de deficiências, né? Nas áreas que são significativas. Alguns de vocês falaram, realmente, para formar um médico generalista, às vezes determinadas coisas não são tão importantes. Mas até a percepção de vocês, por exemplo, da falta da prática em cardiologia. Seria também a minha percepção. Cardio, pneumo, são áreas muito nevrálgicas na medicina, né? Então, né, todo mundo tem que saber escutar, tem que saber se tem coisas que você, né? Você pode não saber uma lesãozinha dermatológica, mas essas coisas a gente é o básico realmente. Então, eu acho que a gente vai precisar, depois de passar isso tudo, ver tudo isso que ficou assim, mais assim, básico, que realmente a gente precisa dar conta disso e ver como nós poderemos fazer isso. Né? Não será uma tarefa simples, mas eu acho que a gente precisa tentar dar conta disso. Né? Acho que a disciplina no caso da saúde do adulto, né, eu sei que ela tem algumas dificuldades, são muitos professores, né, e cada um com a cabeça um pouco diferente. Agora, acho que a gente tentar somar esforços para minorar esses prejuízos, acho que é algo que o curso tem que pensar como um todo. Né? Quando a gente estava fazendo a avaliação no M8, os alunos também falaram muito sobre isso, né? E a gente sabe que há necessidades variadas no curso, né? Não, nós vamos precisar, de fato, sentar para conversar sobre isso, né? E alguma outra reunião, acho que foi a última reunião do clínico que a gente falou, alguém falou, não adianta tapar um buraco aqui, outro buraco aqui. A gente tem que realmente pensar o curso todo e ver aonde é que ficaram os problemas maiores, que nós não vamos resolver todos. É óbvio que é um prejuízo da pandemia que foi dado, a gente vai individualmente ter que correr também um pouco atrás, mas, assim, do ponto de vista geral, a gente vai ter que realmente fazer uma força-tarefa para resolver situações mais gritantes, né? Que a gente diria assim, pô, não dá para chegar ao internato sem isso, assim, né? Eu acho que a gente realmente vai ter que sentar para pensar isso, sim. Mais alguém? Eu quero falar, mas eu sou da M6 e eu estou me segurando para deixar de quem de fato está aqui. Eu ia falar, só comentar uma coisa que a Lília falou que o representante tinha que contar ponto, mas com certeza vocês estão ganhando em habilidades, muitas habilidades de moderação, liderança, então já estão exercendo aí. Mediação e articulação, né, porque tem uma função porta-voz interessante, de poder ouvir, daí reunir, né, as demandas, sem dúvida. Tem muito trabalho, mas vocês vão levar isso para a vida, com certeza. Ô, Rita, se você quiser falar, fica à vontade. Você falou que estava se segurando. Eu vou falar um pouquinho, mas muito, muito mesmo do que eu ouvi, né, Joelson, Bruna e Luciana, e quem se manifestou, porque eu acho que também há que se lembrar que nós passamos por esse semestre dessa maneira, né, por esse ano dessa maneira. Então, quando nós falamos dos pontos positivos de inventar formas, ou nos sustentarmos num espaço muitas vezes tão deserto, eu nem falando das práticas, porque, né, agora que vamos retornar na saúde mental, mas poder também lembrar, né, do desafio de sustentar um espaço de transmissão de conhecimento em sala de aula, né. Bruna falou, né, em casa, e sabe-se lá, né, cada um com a sua realidade, que é sempre colocada em xeque e respeitada e levada em consideração, mas o desafio que é sustentar um espaço de transmissão de conhecimento, de aprendizado ali,
né? Então, eu só quero me somar ao que vocês falaram, porque é um dos maiores desafios que nós tivemos, né? E continuamos tendo, na verdade. Mas aí poder reunir disso o que volta para o ano que vem, enfim. É de muita solidão também que a gente está falando, né? Acho que de um lado e de outro, sem polarizar, mas é um desafio de nos mantermos aqui, né? Sustentando uma formação com compromisso e qualidade. Eu vou até complementar o que a Rita falou, que assim, eu ainda acho que é muito mais fácil ser professor online do que ser aluno online. Estou falando por experiência própria, que a Bruna falou totalmente verdade. Eu fico muito mais focada e concentrada quando eu estou dando aula do que quando eu estou assistindo aula. Por mais que eu tente ter um espaço isolado, separado da casa e falar, eu estou ocupada, estou assistindo aula, mas quando eu estou dando aula, eu estou ativa, né? Então, a gente sabe que para o aluno é mais difícil se concentrar, com certeza. Uhum. E aí, aqueles que conseguem, né, se concentrar e participar e têm interesse, então ainda tem um mérito muito maior. Eu tive dificuldade de assistir a minha aula da poli, 1 hora ali, 1 hora e meia ali, do meio para o fim eu já estava assim, né? E isso que não estou cuidando, né, de ninguém, é só dos meus 2 gatinhos, então não entra no plano dos humanos, né? Imagino quem esteja lidando com outras tantas realidades, né? Somos 16 aqui no total. Quem mais? E eu vou falar uma coisa que eu falei com o pessoal da M5, assim, para vocês, eu acho que vocês já passaram da saúde da criança, né? Mas isso vai valer, eu acho que para as outras disciplinas. Eu acho que, assim, muitas vezes, no caminho da disciplina, sugestões de vocês que são mais jovens, estão com a cabeça melhor, não tão descansados, eu sei, mas tem mais essa coisa da juventude aí, ajudando na questão de ter novas alternativas até para essas coisas remotas, vocês podem estar sugerindo, entendeu, para a gente opções de melhores formas de determinadas coisas, né? Que a M5 sugeriu isso, né? Tipo, bota mais caso clínico na prática. Eu acho que a Thaís já estava fazendo isso com vocês, né? Eu acho que foi uma coisa boa e que a gente vai continuar fazendo, os casos clínicos na prática, porque mesmo tendo a presencial, com a falta de professores que a gente tem na saúde da criança, a gente não vai conseguir botar todo mundo na prática presencial junto, vai ter que ter rodízio também, embora a turma que vai entrar agora é menor, né? Mas talvez alguns alunos vão ficar remotos no dia, né? Não sei como é que a Thaís está tentando montar esse quebra-cabeça. E quando entrarem substitutos, que eu rezo para que entrem os 2, a gente talvez consiga, pelo menos para essa turma menor, ter todos presenciais, não sei. Mas, assim, essas alternativas de, os alunos também da MIT falaram, olha, nos seminários é melhor sempre que não se repita o conteúdo da aula teórica, mesmo que o caso clínico seja da aula teórica, para não ficar maçante. Então, abordar um aspecto mais do caso clínico, e às vezes alguns professores não davam essa orientação. Então, isso é uma coisa interessante e que pode ser passado durante o processo. Não precisa acabar a disciplina para você falar isso, entendeu? Você já reparou isso no início? Eu acho que a gente tem, pelo menos eu acho que na pediatria, a gente tem abertura para receber essas sugestões de vocês, e eu gosto de receber. Eu falei, eu já estou cansada, minha mente está cansada, estou velha, minha saúde mental já foi pro ralo. Então, assim, eu aceito, tá, gente? Sugestões. Obviamente que eu falei para a Thaís e a Ana que elas são super fofas, né? Então, assim, com bastante carinho, né? Professor, aquela coisa, chegar, tá? Metendo mais cair também, a gente não aguenta. Mas é isso só que eu queria acrescentar, tá bom? Mas, assim, vocês, no geral, a turma de vocês também é muito, muito interessada, participativa e muito boa também, tá? Segue aberto o espaço, gente. Aqui, eu não sou da antiga M6, não, mas eu queria só fazer uma pontuação que eu achava que seria interessante se pudesse reforçar bastante para os professores e tal que
desse momento que a gente está tendo agora. Porque às vezes fica dúvida se é para dispensar, se não é, se é sugestão, se não é, aí, se coloca aula ou se não coloca. Aí, assim, ficou uma dificuldade para ver se conseguiríamos ter tempo de participar dessa reunião aqui de hoje, da minha turma e dessa aqui que eu estou vendo daqui, do período que eu vou entrar agora, porque tínhamos aulas marcadas para os horários. Então, assim, se puder, no próximo período, reforçar bastante com os períodos falando, olha, no horário, pelo menos no horário da apresentação do próprio período, os alunos têm que estar liberados, não pode ter aula, porque isso não dificulta. Eu tive sorte que não caí no grupo da tarde, caí no grupo da manhã, mas poderia ter acontecido. Eu acho que seria interessante se pudesse, na próxima organização que tivesse, pudesse reforçar isso. Thaís, respondendo ao que você sugeriu, isso foi feito na última reunião de colegiado. Foi dado um informe sobre esse seminário pedindo que os alunos fossem liberados. Ah, entendi. Então, agora que eu vou ficar com isso, da próxima vez, se acontecer algo parecido, eu mesmo vou relembrar os professores, que talvez possam ter esquecido, né? Vou relembrar eles, tipo, olha, eu acho que é presença obrigatória e tudo mais. Aí, da próxima vez, vou tentar, então, relembrar alguns professores que forem marcar no mesmo período. Eu até, assim, em relação à saúde do adulto, eu avisei a todos os professores, disse que a orientação da coordenação era essa. Agora, sinceramente, eu não estou muito disposto a ficar de babá de professor, assim, eu dou a informação, agora o pessoal acata por conta da pessoa, senão eu vou ter que ficar vigiando, fez, não fez, entendeu? É todo mundo adulto e eu acho que está todo mundo informado, foi todo mundo suficientemente informado, mas a pessoa acha que não, né? Os alunos estão sem prática, nós temos que fazer a prática, não podemos abrir mão da prática. Aí já é uma outra instância, aí a instância coordenação que está acima de mim tem que chegar, então, chamar a atenção do professor, se for o caso, se achar que deve, né? Agora eu vou falar como aluna. Eu senti muito isso na M6, na verdade, né? Que o Joelson falava alguma coisa para os professores e a gente recebia de outra forma, e aí a gente tinha que falar de novo e de novo. E aí eu senti que ficou um período conturbado, bagunçado por conta disso. Porque um chegava com uma informação, aí a gente falava, não é assim, tem que ser assim. E aí, horário de aula também, e horários bagunçados, então foi uma coisa que a gente passou na M6. O M6 sempre funcionou como várias disciplinas dentro de uma mesma disciplina e o coordenador enlouquecido para tentar fazer tudo parecer uma única disciplina. E sempre foi assim. Eu já fui coordenador do curso, sempre foi assim no M6. Então, assim, eu quando o Luiz Carlos falou, Joel, se você é coordenador do M6, eu falei, meu Deus do céu, você é coordenador do M6. Sempre é complicado, assim. Eu não vou atribuir uma coisa, eu acho que, no fundo, é a própria estrutura. Assim, a ideia da saúde do adulto foi criado mesmo meio com uma ideia, então colocou todo mundo junto, mas as pessoas, no fundo, todo mundo sente que o seu conteúdo é um conteúdo por si só. Né? Quando eu estudei, a gente tinha pneu, tinha dermato, conteúdo todos separados. E esses professores também estudaram da mesma forma, e o pessoal não consegue se sentir como fazendo realmente parte, aí vem uma única nota, mas na hora os professores são muito autônomos. É diferente, por exemplo, de saúde da criança, que antigamente era a pediatria, né? Todo mundo sempre já foi formado dentro daquela identidade. Nessas outras áreas é difícil, assim, realmente precisaria tem que fazer um trabalho, sei lá, não sei exatamente o que tem que ser feito, mas eu sei que, no fundo, na prática, funcionam como disciplinas em separado. Assim, e por isso até nós resolvemos fazer as provas também em separado, porque o coordenador ficava enlouquecido tentando
fazer a pessoa entregar a prova, as questões na data, e não entregava, e isso virava um desgaste tão grande, quando, na verdade, a ideia de você ter a saúde do adulto era para você realmente pensar todo o conteúdo integrado, né? Então, seria uma prova integrada, com casos clínicos, teria questões de pneuma, de dermato, num único paciente, ou de endócrino. A ideia seria essa, né? Vocês formarem já com uma visão global, ao invés dessa visão sazonada, que foi a visão como nós fomos formados. Mas a gente ainda não conseguiu dar conta desse desafio. Eu acho que não conseguiu no curso como um todo, mas há períodos em que isso fica mais evidente. Eu confesso que acho que o M6 é um desses períodos. Luciana. Ah, tá. Uma coisa que eu ia falar que é com a Josi, né? Porque eu estava vendo, eu colei aí esse pedaço do e-mail que a gente recebeu no dia 29, né? Falando que as aulas estariam suspensas. Então, assim, estava claro, né? No período passado não ficou tão claro para mim que era uma atividade que tinha que suspender as aulas. Então, na última hora, eu tinha até marcado a aula, e aí a gente meio que fez uma parte pequena, e aí liberou os alunos e tal. Mas, assim, não tinha ficado muito claro. Então, assim, eu queria sugerir, isso é uma demanda da gente, de professores, pelo menos da saúde da criança, é que, assim, a gente precisa de mais antecedência nas atividades. Porque, por exemplo, na pediatria não tem ninguém 40 horas, é todo mundo 20 horas. Então, significa que a gente tem outras atividades. Então, às vezes, fica difícil programar quando você é avisado com menos de uma semana de antecedência das atividades. Então, por exemplo, hoje deu sorte porque hoje é o meu dia. É um dia inteiro da saúde da criança, então quarta-feira é um dia que eu me dedico à universidade mesmo. Mas se fosse terça ou quinta, eu não ia poder estar aqui. Aí talvez a Ana também não pudesse, porque nem ia dar tempo de desmarcar o que tem, né? E aí fica uma confusão danada. Então, assim, essa é uma sugestão para a coordenação, que as coisas têm que ser um pouco mais, com mais antecedência. Eu sei que está difícil, para todo mundo, mas assim, para entender também o lado da gente, do professor, né, que não tem só a universidade. Então, é só a minha sugestão também, né? Porque às vezes você programa, faz um calendário que é uma trabalheira, que é uma quebra-cabeça, aí chega 4 dias antes, e não vai poder ter aula esse dia. Caraca, não vai dar. E o que eu faço? Entendeu? Aí você, desanda tudo. Só para entender isso, tá? E os alunos entenderem também por que às vezes acontecem esses problemas, porque as coisas são muito em cima da hora. Compreendo, Luciana. Eu vou passar para o coordenador, que ele não está aqui, mas eu passo a demanda. Obrigada. Bom. Mais alguma questão, alguma contribuição? Silêncio. Oi, boa tarde. Eu acho que vou falar um pouquinho aqui então, mas assim, é mais um desabafo mesmo, porque nem é uma crítica, não sei qual instância de fato poderia pegar para resolver, porque é crítica de todo mundo, né, sobre a falta de prática, mas eu só queria frisar um pouquinho esse sentimento como aluna mesmo, porque assim, a gente não tá tendo prática, e todo mundo sabe que é um momento difícil para todo mundo, e que tanto os alunos quanto os professores têm que se adaptar, mas na realidade o que está acontecendo é que a gente não está tendo a aula prática, a carga horária que deveria, mas essas horas estão sendo contabilizadas. Então, assim, não tem um plano viável até agora dessa reposição. E aí foi o que o Luiz já comentou um pouco, né? O Gelson também. Mas até agora o que a gente sente que acontece, pelo menos falando por mim assim, é que quem quer tenta correr atrás por fora, mas como as aulas mesmo não estão tendo, eu estou sentindo muita dificuldade de chegar e ter uma aula e a pessoa ensinar de fato. Chegar e falar assim, é assim que faz, exemplo, semiologia. Isso aqui tá certo, isso aqui tá errado. Só que a gente vai chegar no internato e os professores vão cobrar isso da gente.
Então, mesmo a gente estando nessa situação de pandemia, que atualmente a gente sabe que está todo mundo se adaptando, lá na frente quem vai ser cobrado somos nós, né? Então, é mais um desabafo assim mesmo. E também dizer que bom, que eu fico muito feliz que nós temos muitos professores de fato interessados, mas também fica muito claro que isso é uma atitude que não parte da coordenação, porque o professor que não quer dar essa aula, ele não dá. Nós tivemos professores que poderiam ter dado aula prática e não deram por desculpas de, não tenho internet. Sabe, isso não existe, isso é um descaso com o aluno. Então, assim, agora o nosso período já passou, né? A gente vai ficar aí na mão de ter uma reposição ou não, mas pelo menos ficar uma reflexão para a coordenação talvez cobrar isso um pouco mais dos próximos semestres, para os próximos alunos não perderem tanto com isso. Se alguém quer falar, mais alguém? Rita, eu acho que já a reunião, na verdade, a gente, né, ao que parece, não há maiores conteúdos para a gente, né, no final, mas acho assim, eu espero, né, isso aí que a Giovana falou, né, que a gente agora vai retomar a vida normal, gente. Tá na hora, né? Acho que a gente tem que retomar a vida normal, as práticas tem que retomar e não vai estar totalmente normalizado, né? Pelo menos não na saúde do adulto, porque tem algumas práticas que não vão retomar exatamente do mesmo jeito por enquanto, mas assim, eu tenho até ouvido, né? Há toda uma discussão até da gente retomar as atividades teóricas também, né? Então, vamos ver. Luciana, Bruna e mais... Abrimos uma fila agora aqui. Nós estamos te ouvindo, Luciana. Tá sem som. Sim. Desculpa. Em relação ao que a Giovana falou do internato, assim, eu espero que a gente consiga ter reposição, né, para vocês, fazendo da pediatria mesmo, que a gente consiga, em um momento, chegando mais professores, ter a possibilidade até de ter reposição, mas se isso não acontecer, no internato, vocês chegando, eu acho que todos os professores e preceptores vão estar avisados de que vocês são a turma da pandemia, né? Isso aí não vai ficar esquecido, né? Tipo assim, vocês são aquela turma que foi extremamente prejudicada no M5 e no M6, na semiologia, né? Na parte de exame físico, principalmente. E uma coisa que eu falo, sempre eu falo para os alunos do internato, eu falo assim, quando eu faço um canal teórico no internato, às vezes, ou no ambulatório mesmo, que eles fazem um ambulatório comigo, eu falo, gente, pergunta, dúvidas, agora é a hora, pergunta, agora é a hora de ter dúvida. Eu tenho milhares de dúvidas e nem sempre eu posso tirar com alguém. Eu fico envergonhada muitas vezes de pegar alguém e fazer uma pergunta que pode ser meio idiota. Então, eu vou ter que ir lá no livro, estudar, mas vocês têm essa possibilidade de fazer isso. Assim, nenhuma pergunta de vocês eu acho que vai ser idiota, né? Porque vocês estão em formação. Então, assim, eu acho que vocês também vão ter que ter essa proatividade, entendeu? E não ter vergonha, né? De expor as deficiências mesmo, que elas vão existir. E durante o curso, vocês vão ter possibilidade de estar repondo isso, né? Porque mesmo quando vocês estiverem passando em outra disciplina, que não seja clínica médica ou pediatria, mas vocês vão ver uma criança lá, sei lá, em otorrino, aí vocês vão falar, isso eu não lembro. Aí pergunta, né? Sendo relacionada à parte de otorrino, provavelmente o otorrino vai saber responder. Se não for, ele vai falar, essa parte de pediatria não me lembro. Então, vai lá pro e-mail do professor de pediatria, o professor viu uma criança assim, assada e tal, e aí eu fiquei com essa dúvida, não me lembro, não tinha visto. Eu acho que isso pode acontecer, e a gente, pelo menos, eu acho que nós somos disponíveis. Eu me coloco nessa disponibilidade para vocês, tá? Bruna. Então, aproveitando a fala um pouco da Gigi, do professor Joelson, né, eu acho que eu também sinto isso, de que a gente tem que voltar à normalidade, porque os professores, assim, a saúde da criança mesmo, professora Luciana, muito obrigada, as suas práticas foram muito boas, assim, em relação a ensinar a gente, eu senti muito isso,
mas é aquilo que a Gigi falou, não, essa não foi a nossa realidade em todas as disciplinas. A gente vê, por exemplo, que agora nem todos os professores estão presentes, né? A maioria não está presente, isso é muito ruim para a gente, porque acaba que é um feedback que eu acho que todos deveriam ouvir, né? Então, isso é ruim para a gente, porque a gente sente que a gente ainda não vai conseguir voltar à normalidade tão fácil, e a gente sente que precisa. A questão, por exemplo, que o Luiz Cláudio levantou, das aulas presenciais já, eu acho que poderia ser uma forma de ajudar a gente, porque a gente sentiria que, não, realmente agora a gente está aqui na faculdade, tem que ser sério, mais sério e tal, para todo mundo, eu acho, eu falo isso para nós alunos também, mas eu acho que é um desafio grande, porque o Joelson mesmo falou, é muito difícil para a gente também como coordenador ficar cobrando isso de algumas pessoas, né? Eu sei que realmente não é fácil, mas a gente como aluno sente muito isso, que precisa de voltar à normalidade ainda, pelo menos eu. E é isso. Agora eu acho que sou eu. Eu só queria somar mesmo ao que todo mundo tá falando e falar também que a gente sabe como que é, né? Tipo, igual a volta das aulas teóricas agora. Precisa de unanimidade, precisa que todos os professores queiram, precisam que todos os alunos queiram. E é complicado, e foi o que aconteceu com as práticas, né? A gente precisava que todos os professores quisessem dar, e a gente não teve 100% de adesão, porque alguns, eu não tenho internet, não posso ir. E então fica complicado. Então a gente pensa, se esse período, de novo, a gente larga isso das aulas teóricas na decisão de outras pessoas, muitos vão ser prejudicados porque por outros problemas, né? Que eu não posso, eu não moro em Macaé, e aí a gente vai ficando, e aí a nossa formação vai ficando para trás, e a gente vai só se sentindo prejudicado. Então, a coordenação podia participar nisso, de falar com os professores, mediar melhor isso, né? Porque vai ter problema, porque alguns vão querer, outros não, e a gente vai ficar nisso de estar incompleto de novo. Larissa? Oi, gente, boa tarde. Então, além da fala das minhas colegas de turma, né, que eu me sinto contemplada, eu queria pedir encarecidamente, eu sei que está difícil para a gente tecer planejamentos, e eu sei também que tudo que as representantes, elas sabem, na mesma hora elas repassam para a turma, mas, assim, eu venho pedir à coordenação e talvez até mesmo aos professores, para que assim que tenham mesmo que um projeto, digamos assim, um projeto de planejamento, já informar a gente. Eu realmente sinto muita falta de datas, de coisas previamente acertadas. Às vezes parece que as coisas são feitas, tipo, realmente muito de última hora, e isso complica um pouco para pessoas que moram longe. Por exemplo, eu moro em Fortaleza, né, atualmente. Então, realmente é uma coisa de tipo, vou vender o meu rim para comprar passagem aérea. E aí é um pouco complicado quando tudo realmente é feito de última hora. Então, se puder, eu sei que é difícil, mas assim, se pudessem ter um pouquinho mais digamos assim, de colocar isso mais em pauta, né? Essa antecedência um pouco maior, eu agradeço, porque realmente faz a diferença. William? Agora eu tenho 3 pontos para falar, né? O primeiro ponto é que a gente vê que a Luciana falou assim, os professores vão estar avisados que vocês são a turma da pandemia. Mas, assim, os professores não conseguem coletivamente ver um e-mail e o calendário da faculdade do semestre. Porque o professor chega, quando é que termina o semestre? Quando é que tem que ser a minha prova? As meninas veem como é, o professor não sabe informações básicas. O Joelson manda um WhatsApp para os professores de saúde da adulto 2, eles não veem, eles não leem, eles não comparecem às reuniões. Então, assim, contar que quando eu chegar no internato, eles vão me acolher e entender que eu fui essa pessoa que estava perdida na pandemia, não dá para contar muito com isso. Eu acho que precisa realmente ser colocado em pauta a questão da gente ter a reposição das atividades que a gente perdeu. É muito importante que isso não fique deixado no limbo.
Luciana, você é maravilhosa, você realmente tem essa questão da gente sentir, desde o começo da saúde da criança a gente sente a vontade de propor coisas, de sugerir informações, de falar como é que está sendo, tirar dúvida mesmo, às vezes ela até demora mais, porque a gente se sente à vontade de tirar dúvida, mas isso não é a realidade de todas as disciplinas. E por último, eu queria reforçar essa questão de Larissa, de como tem acontecido as coisas na pandemia, de repente as coisas vão ser semana que vem. E aí nem os professores têm tempo de organizar, nem a gente tem tempo de organizar, e não é todo mundo que está em Macaé, porque manter um aluguel durante um ano, quase 2 anos, sem usar, é muito complicado. Teve muitas pessoas que tiveram que abrir mão disso. Eu mesmo estou sem casa, estou morando na casa da minha mãe, porque não teve como manter um aluguel durante 2 anos, sem saber quando é que eu ia voltar. Então, essa questão do retorno, se pensar, por exemplo, se está se ventilando a ideia de aula teórica, que isso seja ventilado com um prazo hábil para isso, né? E não semana que vem todo mundo tem que estar em Macaé porque vai ter aula teórica. É muito complicado. Eu sei que vocês não são coordenadores, mas tem uma representação da coordenação aqui. E pronto, era só esses 3 pontos. Que os professores não leem as informações e que é importante ter... nem todos os professores são atenciosos e recebem nossas sugestões. E é importante fazer as coisas com uma certa antecedência, pelo menos para todo mundo conseguir se programar. Oi, Luísa. Boa tarde. Eu estou chamando o Luiz para responder as suas questões. Vou ver se ele comparece para responder essas questões. Porque essas questões, assim, eu não sei te informar. Isso não cabe a mim, entendeu? Não é da minha competência. Eu só vou passar a ele. Tá bom? Vou Tudo chamar bem. ele no WhatsApp. Vamos ver se ele vem aqui. Tá bom? Mas eu entendo, eu compreendo também. Eu sei que é caro pagar aluguel. Eu só quis deixar claro que eu sei que o fórum não é exatamente esse para falar sobre esse assunto. Josi me passou uma mensagem falando que vocês estão querendo conversar comigo, é isso? Desculpe cortar assim, né? Ou não. É que surgiram questões endereçadas à coordenação, mas de uma forma geral, né? Nesse nosso esquema também, balanço geral do nosso semestre. E aí a representante te acionou, Luiz. Não sei se é o caso, né? Ou se é o espaço de quem trouxe retomar, mas foi isso, você foi chamado. Estou aqui. Quem quer perguntar? Basicamente, Luiz, as questões giram em torno de uma questão que eu não sei se você vai ter como repetir agora, mas que é a questão da reposição. Os alunos se sentem aí que esse conteúdo, houve uma perda grande, né, desses conteúdos práticos. A questão, basicamente, ela gira em torno disso. Acho que essa é a questão principal. Depois tem alguns detalhes, mas acho que essa é a questão central, né? É o que foi levantado. Mas aqui o M6, por exemplo, o M6 teve M5, teve semiologia, teve toque e teve saúde da criança 1. Vocês que estão chegando hoje no M6, né? Não, professor, a gente vai para o M7. A gente não teve semiologia. Tá, semiologia. Mas o que está sendo planejado? Até a gente já conversou semana passada com o pessoal do centro acadêmico. Acho que o Francisco falou na comissão do ciclo clínico, não falou, não? Porque, na realidade, houve um planejamento, até a Thalita está vendo isso, a gente já está vendo a questão da semiologia, que vai ter que ser dada em partes, né? Então, a Thalita está vendo a parte de neuro, a semiologia do abdômen já está organizada pelo Francisco, e o Francisco e o Ricardo que vão estar comandando. A pneumo, eu vou estar conversando essa semana para ver como que poderia ser junto com o Gleison e com a Eliane. A Eliane estava em férias, agora que ela está retomando. Faltou algum? Neuro? Está faltando cardio
A cardio é um grande problema, porque cardio a gente só tem um Fernando. Então, a cardio a gente está vendo da possibilidade de estar vendo pessoas da rede que podem nos auxiliar. Então, cardio ainda está... e a gente vai ter concurso para substituto na próxima semana. Talvez a gente tenha um rol aí novos de professores que vai poder nos ajudar nessa reposição. Então, nesse momento, o que está dado é abdômen e a neurologia que está sendo já agendado. Acho que a Thalita já entrou em contato com vocês para fazer. Ela que está articulando isso junto à Jussara e a Laila, se eu não me engano, que ela vai ver a Laila. A Jussara, Laila e Renato Gama. São os 3 que devem trabalhar. Provavelmente vai ser a Jussara que vai ficar à frente desse processo. Não sei se eu respondi. Oi, posso falar? Larissa, sim, de mão levantada, imagino que seja a esse respeito. Isso, as minhas colegas podem até ajudar se eu estiver esquecendo de algo, mas eu creio que os nossos apontamentos, né, que tenham interseção aí com a coordenação, sejam principalmente em torno de 2 pontos, né, o primeiro sendo que a gente sente uma falta de uma articulação mais coesa, digamos assim, mais uniforme, principalmente da coordenação com os professores, né, às vezes parece assim que os professores não estão, digamos assim, sintonizados com a coordenação e com os alunos, então a gente realmente sente falta dessa atitude coordenada, né? Literalmente tem que ser uma atitude coordenada. E, em segundo ponto, a questão de tentar, realmente, eu sei que é muito difícil, mas tentar informar aos alunos, informar os representantes e aos alunos, né, com um prazo maior sobre as decisões que vão ser tomadas, né, ou então que estão em caráter de análise, né, porque nem todo mundo mora em Macaé, algumas pessoas já entregaram os seus apartamentos, suas residências por conta da questão financeira, tem gente que mora longe, etc., e muitas vezes as informações são repassadas com caráter de tipo, daqui a alguns dias já vão ser retomadas as práticas ou algo do tipo. E aí, no caso, seria muito interessante se vocês realmente pudessem, até mesmo quando ainda é só uma ideia sendo ventilada, mas já tentar colocar isso para os alunos, do tipo, gente, a gente está pensando em fazer isso, essa prática com tal professor, porque realmente ajuda muito a nos planejarmos, né, para realizar essa volta. Larissa, eu estou achando estranho, porque assim, todo o planejado retorno das aulas práticas foi discutido na comissão do ciclo clínico. Não só na comissão do ciclo clínico, como nos GTs, que teve representantes que estão aqui nessa sala participando. E assim, a gente conversava a todo momento, até dos impasses para aprovação no SEG. Então, tudo isso, e a comissão do ciclo clínico tem participação de representantes dos períodos, né, do 5º ao 8º, tem representantes de todas as disciplinas envolvidas nesse ciclo. Então, assim, esse tipo de discussão a gente faz, assim, né? Embora, apesar da gente tentar sempre avisar com cautela e planejar, algumas coisas caem de paraquedas. Por exemplo, esse informe que eu dei sobre o Conselho Universitário saiu semana passada. Então, caiu na semana passada. Então, ao receber, já informei ao centro acadêmico e também estou informando, e a gente combinou com o centro acadêmico que eu estaria fazendo esse informe hoje, até porque a gente entende que esse planejamento vai ser gradual, né, desse retorno. Agora, essa relação, a questão da reposição, na última reunião da comissão do ciclo clínico, que eu não estava presente, mas o Francisco estava representando a coordenação e coordenando a discussão, ele me informou, aí eu não estava presente, mas ele me informou que todos os tipos de... Como seria a reposição, foi acordado naquela reunião. A gente só está lapidando agora. Agora é um estranhamento de você não ter essa informação. Então, assim, algum ruído está tendo, então o que a gente pode fazer para melhorar? Mas o entendimento é que as coisas estavam fluindo. A mesma coisa em relação aos docentes. Aqui tem um representante de cada disciplina, e esse representante das disciplinas informa. Semana passada mesmo, tive uma reunião com o pessoal da saúde do adulto A,
onde que a gente conversou sobre tudo, sobre o que aconteceu e sobre todas as variáveis que apareceram no decorrer do processo. Então, isso acontece. Então, assim, logicamente que não dá para a gente conversar com todas as disciplinas, mas na medida do possível, e também se houver uma solicitação do responsável, a gente faz, como já teve do ciclo básico, próxima semana a gente vai fazer do ciclo básico, amanhã eu vou estar fazendo com o pessoal da anatomia, então a gente conversa constantemente, e tudo que há de novidade, a gente informa não só o centro acadêmico, como também nas comissões. Então, se a comunicação não está boa, o que a gente pode fazer para melhorar? Mas a comunicação, para mim, estava boa. Por isso, para mim, estava tranquilo, porque, na realidade, existe tanto canais de comunicação. Eu estou surpreso agora com essa informação. Professor, as informações sempre foram passadas. O que eu acho que a Larissa está pedindo, solicitando, é que, por exemplo, igual a volta das práticas, elas foram... A gente sabia que ia ter a reunião do SEG, né? Só que as reuniões eram adiadas e no final foi tipo, gente, agora foi. E aí, foi o que a gente passava para a turma, era sempre um pouco incerto. Mas a gente sempre deixou claro que as práticas elas poderiam voltar nas próximas semanas e próximos meses. A gente sempre deixou claro isso. Mas é complicado também pedir data, a gente sabe, por conta de tudo que está acontecendo. Tem que passar por várias instâncias e a gente depende deles de passar os documentos, e isso que sempre foi deixando as datas um pouco em abertas. Mas todos os repasses que a gente faz, a gente sempre botou no grupo e está sempre tudo aberto para todo mundo. Se a Bruna quiser falar algo também. Não, é isso, o que eu entendi do sentimento da Larissa é isso, é porque muitas pessoas moram longe, ela mora longe, então é aquilo, quando a volta da prática, ela foi um pouco conturbada para todo mundo, eu acredito que para você também, professor, muito, porque a gente sempre esperava uma reunião e não acontecia, aí era aquela ansiedade, né, então, quando voltou, a gente sentiu que foi, agora foi, só que talvez alguns alunos que estavam longe também sentiram que foi uma surpresa, assim, não surpresa por não saberem das coisas, mas assim, nossa, agora foi, tantos nãos e agora foi, então, eu acho que foi esse sentimento também por conta de outras coisas. Eu acho que, assim, é muito difícil a gente também querer, por exemplo, quero que a prática vai começar tal, mas eu gostaria de ser avisado um mês antes. A gente entende que é difícil, porque cada professor aqui, depois que a gente entrou no ciclo clínico, a gente viu como a vida dos professores são conturbadas, é complicado, eles começam a organizar, por exemplo, o calendário deles, quando o período começa assim, tá na portinha de começar. Então, isso com a pandemia ficou complicado, porque cada um está no lugar do país, assim, o estado, e aí isso é muito difícil de articular entre a gente. Então, eu entendo o sentimento da Larissa, entendo também a sua fala, o professor Luiz Cláudio, porque realmente o que a gente está fazendo, mas eu acho que é complicado, assim, a gente conseguir essa sintonia de todo mundo ficar com aviso de antecedência diante desse cenário da realidade de cada um. Larissa, levantou a mão? Então, não é no sentido de as práticas vão começar tal dia com, sei lá, muito tempo de antecedência. Não é nesse sentido. Mas talvez fosse pontuar um pouco mais as previsões que estão sendo feitas, né? Então, nem seria essa coisa de deixar em aberto, de no início isso vai ser visto, talvez colocar uma faixa, por exemplo, entre o período de tal a tal, vai estar sendo definido, vai estar sendo planejado a questão do retorno. Não é exatamente, reitero aqui, né? Não é exatamente, tem que ser nessa data para avisar. Não, é apenas tentar deixar de ser um pouquinho mais abstrato. E, novamente, eu sei que as meninas repassam tudo após as reuniões, não inclusive agradeço o trabalho das representantes, não é com relação a isso, é realmente com relação eu sei que é difícil, mas, se possível, tentar colocar de forma mais tangente, né, essa questão das datas. Mas, por exemplo, a questão do retorno das práticas presenciais foi dito desde o início, desde a confecção que começou em junho desse ano,
em relação ao SEG, foi dito que as aulas presenciais seriam setembro e outubro, né? Final de setembro, segunda quinzena de setembro e início de outubro. Isso já foi dito até porque a gente estava vendo que as coisas estavam caminhando. Então, esse informe já tinha sido dado. Então, teoricamente, as pessoas já estavam informadas sobre isso. Então, logicamente, todo esse processo a gente tem trabalhado. Por exemplo, a criação das comissões foi com o intuito de aumentar a comunicação. Antes era bem pior. Então, assim, a gente está tentando criar canais de comunicação. Como aqui, a gente está aperfeiçoando o plano de ensino, o processo de trabalho no curso, né? Como que a gente pode melhorar as ações dentro do curso. A mesma coisa é os canais de comunicação. A gente tem que estar sempre aprimorando o que você está trazendo aqui. É só a gente incorporar de como a gente pode agilizar mais isso, mas todo esforço tem sido feito. Às vezes a gente faz um esforço e às vezes não é o bastante. Mas esse esforço, a gente sempre tenta juntar as pessoas para conversar sobre vários assuntos, né? Como a gente já teve uma assembleia com os alunos falando sobre tirar as dúvidas sobre as aulas presenciais, como com os docentes, e as comissões, o colegiado. Então, assim, a gente tem esse espaço aqui de avaliação da disciplina. Então, é para isso. Então, assim, a gente vai estar, por exemplo, esse informe que eu estou dando agora, eu vou passar um e-mail para todos informando essa situação e colocando esses poréns que a gente tem, que eu coloquei aqui. Que tem, na questão da pandemia, a gente tem muitas variáveis, a gente não tem muitas certezas. Algumas coisas têm possibilidade, como você colocou, Larissa, mas são possibilidades. Mas, às vezes, essa possibilidade pode não acontecer. Eu quero que fique claro aqui para as pessoas que a gente teve possibilidade de, por exemplo, ser aprovado em junho a carta do SEG, mas só foi aprovado, acho que foi o quê? Setembro? Eu não lembro mais. Por aí. Então, assim... o quê? Quando foi, Luiz? Foi em outubro, porque teve aquele negócio do Ministério Público, não sei o quê. Então, quer dizer, olha só, olha que coisa louca, né? A possibilidade virou, mas era muito melhor começar logo no semestre passado, porque o pouco que vocês tiveram, isso deu um plus na formação de vocês, do que começar só esse. Então, essa foi a perspectiva, para que as pessoas, para que não tivesse um represamento maior. Foi setembro, foi setembro. Porque, na realidade, em outubro é que a gente retomou. Então, mas, então, assim, nem tudo que a gente estava planejando aconteceu, infelizmente. Mas a intenção, a gente entende também que tem lacunas na formação de vocês, e a gente está tentando ver como que a gente vai fazer essa readequação, porque a readequação tem que ver a grade, aí tem que conversar. Por isso a gente pediu ajuda da Thalita para ver isso, a questão, ver essa questão, por exemplo, da neuro, e a gente está vendo as outras especialidades. Vai lá, Luíla, né? Luíla. Não, professor, eu estava só dizendo assim, porque para o senhor falou assim, para mim estava tudo resolvido, mas o que o senhor falou foi, abdômen está resolvido e neuro está vendo. Pneumo está vendo e a gente não sabe de cardio e de dermato. Então, o que chega para o aluno a gente só sabe de abdômen e de neuro talvez. O senhor falaram, foi tudo ventilado na outra reunião. Não foi. Foi falado que ia ser visto, abdômen ia sair, neuro estava organizando. Então, para a gente, falta mais da metade. Mas essa reunião então, a sensação é que falta mais da metade. Mas essa reunião foi há quando? Há 2 ou 3 semanas atrás, não foi isso? Acho que tem mais, professor. Então, olha só quanta coisa já mudou. Então, pelo menos o abdômen já fechou. E agora a pneu voltou. Mas, na realidade... Fique tranquilo que isso vai acontecer. Tanto que não é nem o pessoal da semiologia que está responsável pela essa coordenação desse processo. É a coordenação, o Francisco que está mais à frente. Então, assim, a gente está conversando com as pessoas possíveis para ver isso. Não, porque o pessoal da semiologia do adulto, da saúde do adulto falou que eles não dão conta. Então, a gente tem... Só que costurar isso... A gente, em algumas, por exemplo, cardiologia, a gente está com problema. O nosso querido Pellegrini quebrou o braço. Então, assim, a gente tem algumas variáveis aí que aconteceram nessa última semana. Então, a gente tem que... Não dá para prometer uma coisa, não dá também para criar uma data fictícia aqui para vocês. Isso também, aí eu não vou estar ajudando, eu posso piorar a vida de vocês. Então, é melhor... Quando tem uma clareza, esse semestre vai acontecer, ainda eu não sei quando,
Mas, assim, vai acontecer. E a gente vai avisar com antecedência. Pode ficar tranquilo. Tranquilas, né? Bruna. E aí, lembrando que a gente está encaminhando para um fechamento, né? Nosso horário. Sim. Isso. Eu vou falar bem rapidinho, então, que assim, o que eu, como aluna, acredito que seja um grande problema, professor Luiz, é que isso é o problema do momento, né? Nada é obrigatório ainda, tanto como para professores, para alunos, então isso gera uma incerteza muito grande. O professor, E aí, agora, o professor é obrigatório. A grande questão, o professor já é obrigatório. Só que o professor que acima de 60 anos, com comorbidade, ou com pessoas para cuidar em casa, ou gestante, essas pessoas podem ficar em casa. entendi. Mas aí, em relação até o informe que o senhor passou no início da reunião, né? A gente já tem uma previsão de, por exemplo, de quando vai ser obrigatório esse retorno de aulas? A partir de hoje. Só que não dá para, como vocês falaram, não dá para da noite para o dia, vamos voltar tudo, né? Não dá. Sim, Né? Tem que ter um planejamento, tem que marcar as salas, tem que ver qual o quantitativo de docentes que vão poder voltar para o presencial, tem que avaliar tudo isso. A desvantagem da medicina é que a medicina começou hoje. Os outros cursos vão começar dia 16 e talvez comece só dia 22. Então ainda tem um fôlego ainda para pensar. A gente não. A gente já caiu no fogo. Sim, entendeu? Mas então só uma dúvida, professor. É obrigatório agora para os alunos e para os professores, então, terem as aulas? Ou não é ainda obrigatório? Para o aluno não é obrigatório, é facultativo. Para o docente, aí a gente estava avaliando cada situação, porque tem docentes afastados, tem docente que está cuidando de pessoas, tem docente que está fora da cidade porque está cuidando, morreram pessoas na família, eles estão cuidando da família lá. Então, tem uma variável de coisas. Por exemplo, a pediatria tem tem uma gestante e tem uma lactante. Então, assim, essas pessoas não vão voltar para a atividade prática. E aí a gente está lascado na pediatria. E aí vai. Esse é um dos exemplos, por exemplo. Entendi. Professor, então, isso você está falando das práticas, né? Que agora são obrigatórias para os professores, ou para a teórica também? Prática e teórica, mas só que não dá para dar água da noite para o dia, fazer que isso aconteça. É isso que eu quero deixar claro para vocês. Sim, mais uma pergunta, então. Para uma turma voltar para a teórica presencial, vai precisar de unanimidade da turma. É melhor, porque imagine como que a pessoa vai dar conta da remota, a gente já tem um quantitativo pequeno, professor. Então, a primeira coisa que eu tenho recomendado, principalmente na turma do M8, ver, por exemplo, todos topam? Porque isso já é um referencial para o professor para falar o que vai ser possível. Todos topando, vai ser possível fazer as duas coisas. Não, só vai ser possível, mesmo todo mundo topando, só vai ser possível a parte prática. Tudo bem, isso não é um problema. Mas, por exemplo, no ciclo clínico, a parte prática já voltou. O que tem que ser resolvido é a parte teórica. Mas nem todas as disciplinas, por exemplo, pegando a pediatria. A pediatria, por exemplo, fazer a aula presencial talvez não seja viável nesse momento, a teórica, né? Só a prática que vai ser possível, porque a gente tem professores que estão em atividade remota. Então, ou mesclar algumas presenciais e outras remotas. Mas isso vai depender da disponibilidade. Se, por exemplo, se a turma falar, eu quero voltar a morar em Macaé e eu quero ter aula presencial. Então, mas como esse não é o fórum, eu acho que a minha sugestão, como está estourando o tempo, é que vocês pensem sobre isso, conversem. A gente pode conversar em outro momento, sem nenhum problema. Eu nunca me neguei a conversas, então a gente pode voltar a conversar sobre isso. Isso não é um problema. E aí tem outras pessoas que levantaram a mão. Eu acho que eu tinha levantado a mão. Então, assim, o senhor falou assim, os professores são obrigados a voltar para a prática, para a teórica agora. Isso eu quero saber. O professor vai poder fazer uma atividade avaliativa prática, tendo em vista que o aluno não precisa voltar para a prática? Só se ele pode optar por não voltar. Então, pode. Se não for 100%, o que é a minha orientação, se não for 100% dos alunos que vão voltar para a prática, minha sugestão é que não tenha avaliação prática, que seja um plus na formação. Agora, se todos voltarem, por que não? Aí eu te faço essa pergunta, por que não? Entendi. Nelson?
Luiz, depois a gente deve receber alguma orientação nesse sentido, mas eu não estava sabendo dessa informação de relação teórica. Saiu há pouco, né? Saiu do forno, saiu na sexta-feira, cara. Não, É por causa da informação do tribunal, professor? Mas nós vamos receber alguma orientação para a gente orientar os professores, né? Eu vou passar um e-mail, amanhã eu vou passar um e-mail para todos informando. Como hoje teve o seminário, não tive tempo hábil de fazer, mas em todas as salas eu tenho informado já hoje eu passei essa informação e eu vou passar esse informe para vocês amanhã, tá? Pode ficar tranquilo, Joel. Mas é porque essa informação saiu sexta. E aí vocês vão programar quando vai começar, porque aí tem rodízio de sala, tem uma montoeira de coisa, né? Mas a primeira coisa é saber a disponibilidade dos docentes de cada disciplina de voltar presencialmente, no sentido pensando nessas variáveis. Acima de 60 anos, comorbidades, problemas cuidando de pessoas idosas ou crianças em casa. Então, tem uma variável de coisas que você vai ter que mapear, cada disciplina. Okay. Mas eu acho que o senhor está falando do negócio do tribunal, a UFRJ deve recorrer, não? Essa obrigação do retorno presencial? São duas coisas. Tem a resolução do conselho, do Conselho Universitário, que fala que, a partir de hoje, os servidores têm que voltar às atividades presenciais. Entende-se, olhando para isso, que volta tudo. Né? E, logicamente, mas aí, quando eles dizem servidor, Luiz, servidor docente, os professores, não. Não, mas eles incluem docentes também. Tá? Servidor e docente. Eles colocam. Depois eu passo para você, mas ele fala os dois. E já teve uma reunião com a decania em que eles reforçaram esse informe do Conselho Universitário. Então, as aulas teóricas, tanto que já existe um pedido da decania para saber quais os professores que querem voltar, ou que vão voltar e que não vão voltar, quais disciplinas vão dar teoria ou não. Então, esse pedido já chegou hoje no final da tarde pela decania. Então, isso já é um fato. E tem o pedido do Ministério Público para que a gente volte imediatamente. A reitoria está querendo fazer isso, vai recorrer, mas ela já entende que existe essa necessidade, que isso aí não vai ter como fugir por muito tempo. Então, ela já está se precavendo, e esse é meu livre pensar sobre o assunto, ela já está se precavendo de como vamos garantir alguma coisa para que isso não seja um problema para a gente. Larissa? Oi, professor, eu não sei se o senhor chegou a ver minha mensagem no chat, mas de qualquer forma a minha dúvida agora seria outra, de quando o senhor fala que não seria obrigatório para os discentes, né? Isso é, digamos assim, uma condição que se aplica agora e pode mudar depois, ou essa decisão ela já vale para todo o período de 2020? Você está fazendo uma pergunta difícil. Você sabe que na pandemia muita coisa mudou, mas até hoje, por exemplo, nas escolas, é facultativo, e as escolas voltaram às atividades presenciais bem antes da gente. Então, eu acredito que, enquanto tiver pandemia, vai estar valendo. A grande questão é se a pandemia acabar no meio do período, aí talvez não seja mais uma exigência. Então, eu não posso afirmar isso para você. Entendi. Então, por enquanto, está, assim, indeterminado, né? Entre aspas. Por enquanto, é facultativo. Eu digo o período, por quanto tempo que vale essa determinação, né? De ser facultativo. Sim. Isso. Tá bem. Obrigada. Bom. Última rodada. Nós fechamos, né? Vamos encaminhando. Muitas questões em aberto mesmo, né? Tem uma ansiedade das perguntas, mas tem um processo em curso, né? Ok. Podemos encerrar, gente, caminhando para um fechamento aqui? Sim. E aguardando as cenas dos próximos capítulos e as devidas comunicações. Agradecer a presença. E acho que é isso, né? Valeu, mais uma tarde de avaliação e balanço aí. Tá bem? Tchau, gente. Um abraço geral. Tchau. Rita, você poderia ficar na sala? Só queria falar um negócio com você. Obrigada, gente. Tchauzinho. Até logo. Obrigada. Até logo.
É,